Eu sou Tânia Veras, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre tipos de misturas. Nós vamos começar hoje falando um pouquinho das misturas e eu queria antes mostrar para vocês um copo com água mineral, aquela água que nós bebemos ali do filtro e tal. Essa água aqui para vocês é uma mistura ou não? A tendência de vocês é dizer que não é uma mistura, mas eu digo para vocês que sim, a água que nós bebemos é chamada mistura. Por quê? Porque a água, ela contém várias substâncias, como cálcio, como flúor, como sais minerais também. Então, ela é sim uma mistura. Mas vamos entender o que quer dizer mistura de forma mais científica. Vamos voltar um pouquinho lá nas nossas aulas anteriores, onde nós falamos sobre os átomos. Lembram que toda a matéria é constituída de átomos. Então, os átomos, eles vão se juntando e formando moléculas. Lembram disso? E as moléculas, elas vão se juntando e formando substâncias. E essas substâncias, quando se juntam, nós conseguimos chamar de misturas. Vamos observar uma mistura aqui. Este exemplo aqui é o exemplo do vinagre. O vinagre, ele também é uma mistura. Esse é um vinagre de álcool. Então, aqui dentro nós temos álcool e água, né? E aí nós conseguimos, então, transformar isso aqui em vinagre. Então, é uma mistura? Sim, é também uma mistura. Agora, as misturas, elas são todas iguais? Não. É aí que está o pulo do gato. As misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Vamos ver as homogêneas primeiro. A mistura homogênea, como o nome já diz, homo quer dizer igual, certo? Então, homogênea quer dizer que a mistura tem apenas uma aparência. Vamos observar aqui? Novamente, eu vou mostrar para vocês o meu vinagre. Aqui nesse exemplo, vocês conseguem observar e ver a diferença entre a água e o álcool? Não. Por quê? Na sua aparência, nós conseguimos observar apenas uma substância. Então, por isso, nós chamamos de homogênea e também monofásica. Por quê? Porque é apenas uma fase. Nós só conseguimos observar uma fase nessa mistura, certo? Vamos observar agora o outro tipo de mistura, chamado de heterogêneo. A palavra heterogêneo já diz que hétero quer dizer diferente. Então, heterogêneo, substâncias diferentes. Vamos dar uma olhada aqui então em um exemplo. Olha só. Nesse exemplo, nós conseguimos ver água e óleo de cozinha. Aquela mistura que nós fazemos o macarrão, ok? Aqui nós conseguimos ver as duas substâncias, tanto a água quanto o óleo. Nesse caso, nós chamamos essa mistura de heterogênea e também bifásica. Por quê? Porque nós temos duas fases. Olha só, nós temos uma fase, que seria aqui essa substância óleo, e a outra fase, que seria somente a água. Então, bifásica. E esse outro aqui, monofásico. Também podemos chamar de polifásica. Por quê? Temos duas fases. E poli quer dizer várias fases, duas ou mais fases. Eu também posso mostrar para vocês um outro exemplo aqui.
Olha só. Aqui nesse outro exemplo, eu consigo mostrar mais fases, né? Certo? Então, chamada de polifase. Eu tenho o cascalho embaixo, tenho a água e tenho novamente o nosso óleo de cozinha, certo? Então, aqui é um exemplo de mais substâncias. Não apenas duas, mas aqui eu tenho mais substâncias, 3 substâncias que foram misturadas aqui. Será então que todas as vezes nós vamos conseguir ver essas diferenças, né, visivelmente? Não, nem sempre. Mas conseguimos perceber nitidamente pelo uso do microscópio. Então, um exemplo seria quem? O leite. Se você pegar uma gotinha de leite e colocar no microscópio, você vai ver perfeitamente no microscópio que ela se divide em gordura e água, certo? Então a gente consegue ver pelo microscópio. Mas na sua aparência nós não vamos conseguir perceber que ela tem essa divisão, que ela é uma mistura heterogênea, certo? Um outro exemplo bem legal seria o do nosso sangue. Quando nós tiramos aquele vidrinho de sangue para fazer algum exame, e se você deixar aquele vidrinho de sangue parado, você vai perceber que ele se divide. Ele vai começar a ficar a parte vermelha mais no fundinho do vidro e na parte de cima começa então a ter água, que é então a divisão ali do nosso sangue. Então isso quer dizer que o nosso sangue também é uma mistura e é uma mistura heterogênea, ok? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre essas misturas é que assim, nós temos várias misturas, mas que nós também podemos chamar de solução. O que seria então a solução? Solução é quando você pega, por exemplo, uma água e coloca sal, né? Vamos dar esse exemplo aqui. Água com sal e ali você faz, né? Mexe, muito bem. Virou uma substância homogênea, porque nós não conseguimos ver, ok? Só que nós colocamos 2 substâncias, certo? A água e o sal naquele copo. E quando nós unimos 2 substâncias, que uma vai dissolver a outra, então nós chamamos de solução. Quem nesse exemplo então seria o soluto? O soluto seria o sal, aquilo que vai ser dissolvido. O solvente vai ser então a água, ok? Então água, solvente, soluto, no caso aqui, o sal. Juntamos os dois e também chamamos de uma solução, ok? Acho que falamos tudo sobre os tipos de mistura e ficamos então por aqui na aula de hoje. Até uma próxima aula e até mais!